preconizada pela Organização Mundial de Saúde, e a gente tem um outro braço do estudo que se trata de rifampicina mais claritromicina em 3 doses. Nesse projeto também não se trata só de administração de fármaco, a gente também faz a capacitação de profissionais, como vocês vão ver, né, um pouquinho mais à frente nos slides, a própria formação de graduando, seja de medicina, enfermagem, de todas as áreas. Então, é um programa que é bem interessante de vocês conhecerem também, e que a gente tem informações no site, que eu também me coloco disponível para o que vocês precisarem em termos de dúvida, né? A gente tem alguns resultados parciais, que é mais de 1.000 contatos já com a prevenção já administrada, então a gente faz o exame desses contatos antes de fazer a administração da rifampicina mais a claritromicina, né? Atua junto com a Secretaria de Saúde dos municípios, fazendo a busca ativa dessas pessoas e fortalecendo a vigilância de atenção primária, né? A vigilância na atenção primária, também relacionando a imunoprofilaxia com a BCG. Então, são várias perspectivas que o programa traz. E a gente já fez, né, a suspeição de 150 pessoas, contatos próximos com hanseníase, e a partir desses a gente teve 22 diagnósticos, inclusive de hanseníase neural pura em um adolescente. Então, se a gente encontra, né, adolescentes com incapacidades físicas, significa que a gente não está atento. Tanto a gente, enquanto profissional de saúde, que trabalha na atenção primária, ou a gente que está lá nos estágios, né, que não pensa em hanseníase quando a gente vai olhar naquele contexto. Então, Fortaleza é uma cidade endêmica para hanseníase e a gente precisa estar atento, né, para essa doença. É isso. Se você quer só adicionar um pouco, mas assim, o PEP++, né, esse nome quer dizer assim, mais, porque a gente está usando 2 antibióticos, como o Nájila falou, a rifampicina em dose única já é preconizada pela OMS. Porém, tem estudos, né, que mostram que a proteção, ou seja, a eficácia da rifampicina em dose única para prevenir o surgimento da doença, ela tem um limite, né? Então, até 50% daqueles contatos, né, eles podem ser, digamos assim, protegidos. O que acontece é que os contatos mais próximos, que né, digamos assim, algo já bem descrito na hanseníase, quem convive por muito tempo, né, próximo, tem mais chance de contrair a doença, né, de se infectar e de adoecer. Para esses contatos mais próximos, a rifampicina dose única ela é menos eficaz. Então, esse clinical trial, ele não é só, aqui no Brasil pelo menos, né, ele não é só um ensaio clínico meramente. A gente não está só interessado em saber se, combinando rifampicina mais claritromicina, a gente vai ter um resultado melhor para os contatos mais próximos. O que é que a gente fez aqui? Isso tem muito papel aqui da Nájila, da Aimee e da Adriana, né, que coordenam o programa. A gente transformou esse clinical trial em uma pesquisa pragmática. A gente interage com o serviço, interage com as pessoas, a gente tem lideranças envolvidas, a gente tem hoje aqui na cidade de Fortaleza uma das, eu diria, eu posso dizer isso porque eu já viajei, andei um bocado aí, acho que uma das melhores, talvez, ou está entre os melhores exemplos de matriciamento de profissional. Eu acredito que vocês sabem que o diagnóstico da hanseníase ele é essencialmente clínico, né? Hoje a gente tem, felizmente, já algumas tecnologias novas, algumas inovações, mas depois de décadas. Então a gente tem hoje um teste rápido, uma pesquisa de antígeno, né? Um teste rápido comercial, que é uma pesquisa do antígeno PGL1, que chama teste ML-Flow. É um teste hoje produzido por uma empresa, né? E a gente tem também o RT-PCR, né? Para um diagnóstico a um nível de complexidade maior, né? Dos lacentes. Então, a gente já tem tecnologia à disposição. O teste rápido, ele não é um teste de
para fazer o diagnóstico. Então, só queria destacar isso, Nájila, porque é uma parte muito rica, né, da pesquisa, e que a gente está vendo que ela vai, digamos assim, gerar uma estruturação, né, do serviço. Então, a ideia é que a gente tem, o PEP ele abrange quase todo o município de Fortaleza e todo o município de Sobral, e a ideia é que a gente tenha quase todas as equipes daqui de Fortaleza e todas as equipes de Sobral com oportunidade de se capacitar para conseguir fazer o diagnóstico, né, daqui para frente, e quando a pesquisa acabar, isso está bem fortalecido, né? Pode passar, por favor, Nájila. Bom, vamos ser mais rápido, então, né? Ainda no Zero Transmissão, a gente tem um desenvolvimento de um aplicativo que não está sendo mais feito aqui no país, porque a OMS ela resolveu, né, nos pedir a tecnologia, né? Então, nós fizemos a transferência da tecnologia para a OMS. Esse SkinApp é um aplicativo que ajuda os profissionais a fazer um raciocínio clínico, né, de diferentes doenças de pele. A gente estava testando ele aqui, né, em Fortaleza, para a realidade do Brasil, mas a gente parou porque ele está sendo trabalhado agora a nível internacional e vai se tornar um aplicativo da OMS, tá? E o Integra DTNs, que é um projeto que a gente já vem aí com outras doenças, mas esse abordou tuberculose e hanseníase, que ocorreu na cidade de Mossoró, aqui, né, no Rio Grande do Norte, cidade vizinha aqui no estado do Ceará. Pode passar. E outros projetos que tratam, né, a Nájila já falou, né, assim, grupos de autocuidado. Nájila está fazendo a tese de doutorado dela avaliando, né, na perspectiva do grupo de autocuidado enquanto política pública, né, que é para a gente muito importante. Então, está aí no começo, mas está fazendo uma avaliação bacana nesse sentido de grupo de autocuidado, né, uma política pública é importante, sim. Como é que ela se sustenta, né, como é que ela prospera? Então, essa análise Nájila vai trazer para a gente. Não sei se você quer falar algo. Tá. Então tá. Aí a gente tem ainda, né, o projeto de desenvolvimento inclusivo, que ocorre na cidade de Sobral também, no distrito de Jaibaras, onde a gente trabalha integrando, né, pessoas acometidas por hanseníase com deficiência e pessoas com deficiência por outras etiologias, na perspectiva de que essas pessoas elas se encontrem, né, se entendam como indivíduos, né, que podem mudar a realidade social e podem cobrar inclusão. Então, esse projeto ele é muito bacana também, está ocorrendo lá. E aqui, o projeto de reabilitação socioeconômica, basicamente aqui em Rondônia, produção de biojoias, lindas as biojoias. Se vocês tiverem a oportunidade de olhar lá no site, vão ver, né? Quem quiser comprar online também, eles têm um Instagram, tá? Arte Biorrans, se você quiser anotar, procure aí no Instagram e entrega onde for, tá? Em qualquer lugar. São colares, brincos, assim, feitos com sementes da Amazônia, né? Enfim. E são pessoas atingidas pela hanseníase, né? Que fizeram curso de artesãs e que produzem hoje essas biojoias. Pode passar, né? Já encerraram a nossa palestra? Bom, ainda, né, projetos de formação de liderança, esse guia está disponível na página, tá certo? O projeto Opus, eu acho que está repetido isso aqui, pode passar, Nájila. Bom, e aí a gente entra no contexto global das doenças tropicais negligenciadas, né? Então, assim, rapidamente, para a gente falar de conceito, eu acho que fica muito redundante, né? São doenças que, em diferentes âmbitos, não há interesse de se pesquisar, de produzir medicamento, de investir em política pública, porque estão afetando populações que já são negligenciadas e que têm, né, em sua maioria, pouca incidência política, né? Pouco espaço para cobrança. Por que a farmácia não produz, a indústria farmacêutica não produz novos medicamentos? Porque são pessoas que não têm poder aquisitivo para comprar, né? São medicamentos que teriam que ser vendidos a baixo custo e não é interessante para a indústria farmacêutica. Então, todos esses contextos, eles colocam aí a doença negligenciada, que afeta mais de 1 milhão de pessoas, né, em todo o mundo. O Brasil ele tem 90% da carga das Américas, né, em doenças negligenciadas. Tem um mapinha que vai mostrar. E é importante que a gente tenha aí também, né,
na ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, elementos que são muito importantes no sentido de enfrentamento das doenças negligenciadas. Então, a gente tem o ODS 3, que traz, né, claramente lá descrito o enfrentamento das doenças negligenciadas, né? Bom, a gente tem esse diagrama que é muito conhecido também, né, que mostra toda a questão da relação saúde determinante, né, que aí tem sociedade, convívio, relações de redes familiares, trabalho, etc. E esse diagrama ele é muito claro quando a gente mostra as doenças negligenciadas. Se você sobrepõe camada de pobreza, né, e desigualdade, estão exatamente as áreas com maior incidência e prevalência dessas doenças, né? Pode passar, por favor. E aí a gente tem, assim, né, nesses contextos de vulnerabilidade, mais exposição, menor cobertura, né, de intervenções, maior probabilidade de adoecer, a menor resistência às doenças, por conta, inclusive, das questões naturais, biológicas, né, de desnutrição, etc. Menor acesso a serviços de saúde, pior qualidade da atenção recebida, menor probabilidade de receber tratamentos, menor acesso a serviços de nível secundário e terciário. O que é que isso combina? A gravidade e a morte, ou a deficiência. Então, é muito claro, quando a gente expõe esse diagrama, né, que a relação das doenças negligenciadas com a ausência do poder público, em diferentes âmbitos, né, quer seja no saneamento, quer seja na assistência à saúde, social, etc., ela tem uma relação muito forte. E cria-se um ciclo, né, de manutenção dessas doenças. Aqui é um mapa, né? E aí você vê a África, né? A região, o continente africano, sul-americano e asiático. E a gente tem aqui, né? Já foi colocado, né? As cores mais fortes, né? São onde a gente tem maior predomínio, né? E do ponto de vista também epidemiológico, as maiores taxas de doenças negligenciadas. E aí estão nos trópicos, né? Quer dizer, por isso que essa relação de doenças tropicais negligenciadas, né? E é importante destacar também que geralmente, né, em algumas vezes ocorre de forma concomitante as doenças, como por exemplo, hanseníase, esquistossomose, hanseníase e outras doenças associadas. Então, isso potencializa a gravidade e a morbidade dessas doenças, né? Aqui é só para ilustrar, né, algumas dessas doenças e seus agentes etiológicos, né, vermes, protozoários, fungos, né, bactérias, vírus, as doenças que são negligenciadas, que não são doenças, na verdade, né, a gente tem acidente por picada de cobra, por exemplo, né, é negligenciado sim, né, há pouca orientação nas áreas de risco, há pouco cuidado, né, dificuldade de acesso ao soro enterofídico, etc. e tal. E ectoparasitas também, né? Então é só para ilustrar que são os agentes relacionados a essas doenças. E aí a gente tem assim, esse mapa ele é interessante, que essas cores mais escuras mostram a quantidade, né, de doenças negligenciadas que ocorrem simultaneamente, né? Ou seja, quantas doenças negligenciadas dentro desse contexto no espaço geográfico aí mundial. E aí o Brasil está aí, né, com a cor mais forte, significando 7 ou mais doenças ocorrendo em todo o território nacional. Em alguns lugares, sobretudo na região norte-nordeste, a gente tem, inclusive, cidades em que você encontra níveis elevados, né, de endemicidade, 5, 6 dessas doenças negligenciadas. Então, é muito emblemático a gente mostrar isso, porque quando a gente coloca do ponto de vista, né, de economia, o Brasil está entre os países, né, que tem hoje uma das economias emergentes, mas a gente tem também, dentro do ranking de desigualdade, lá no topo, né? Então, isso mostra um reflexo claro dessa relação e dessa predominância ainda dessas DTNs, né? Pode passar, por favor, Nângela. Então, aqui a gente tem, né? Apesar do volume elevado de recursos aplicados por organizações e grandes doadores internacionais, é pobre o investimento público pelos países com maior carga de doença. Isso é fato. Aí a gente mostra um pouco desse dado aqui. Se você pegar o orçamento de cada ente da saúde, né? Pode ser governo federal, estadual. Isso está no portal de transparência, tá, gente? Eu convido vocês a entrarem. Acho que é o exercício da gente como cidadão. Para ver lá quanto se investe para o controle da hanseníase, por exemplo, né? Vamos usar a hanseníase como referência. E aí você pega esse valor e compara com a necessidade de investimento. É muito baixo, é irrisório, né? Então, essa frase é muito importante porque, de fato, há pouco investimento público, né?
Bom, aqui são só, né, algumas informações mais gerais, né, dos 850 novos produtos registrados, né, pela indústria farmacêutica entre 2000 e 2011, 37,4% foram indicados para DTNs. Esse dado está super desatualizado em termos de data, mas não está completamente atualizado em termos de proporção. Tá? Não tem novas drogas para doenças negligenciadas. Ponto. Se você vê aí, você tratar as doenças metabólicas, etc., você tem 100, 200 drogas colocadas aí e pesquisas clínicas para validar novas drogas. Para doença negligenciada, você vê 1, 2. Então, isso aí é muito realístico. Não há interesse da indústria farmacêutica de investir em pesquisa para desenvolver novos fármacos. Né? E desses 4%, vale, meu Deus, minha voz. E desses 4%, né, a gente tem que apenas 5 medicamentos eles já eram utilizados. Né? Eles só fizeram a reformulação na composição, né, desses fármacos e que existem fármacos que estão sendo utilizados há 60 anos. E a gente tem os mesmos fármacos que a gente sabe que já tem algumas questões de toxicidades envolvidas e ainda mais essa questão da toxicidade e dessa resistência que pode ser adquirida, né, das bactérias e dos causadores dessas doenças. Eu não sei se todo mundo conhece a esquistossomose, que é uma doença, né, de transmissão hídrica, uma doença que é causada por um verme trematóide e que afeta principalmente o fígado, né, mas também pode ter casos neurológicos, né, com presença de ovos na medula, enfim, pulmonar também. A esquistossomose já há mais de 40 anos é o mesmo praziquantel, a mesma droga, tá? Extremamente difícil de paladar, né? Então não tem formulação infantil, agora que está começando a ser feito, tá? Então a gente tem a doença aí matando pessoas, né? Sobretudo na região Nordeste, estados de Pernambuco, Alagoas, né? Uma parte do sul da Bahia, que tem muitos casos de esquistossomose. Aqui no Ceará realmente é uma área muito limitada que tem esquistossomose, mas é uma doença extremamente grave que mata cerca de 500 pessoas por ano no país e que a medicação ela é aí a mesma desde muito tempo, tá? E já foi modificada, né? Porque antigamente era uma outra oxaminiquina que era pior ainda, muito mais tóxica e que passou décadas, né? Então, é o que Nájila trouxe, assim, há raras mudanças nesse sentido. Bom, esse aqui é o guia da OMS, né, para o roadmap, né, o roteiro da OMS para enfrentamento das DTNs. O que é bacana nele? O que é que eu queria destacar aqui nele? Ele traz um alinhamento com os ODS, então foi construído nesse sentido de que dentro, né, da organização da ONU, a OMS é um órgão da ONU, não dá para ter coisas distoantes, né? Então foi um trabalho feito no sentido de trazer os elementos do ODS aqui para dentro desse roteiro também da ONU, né, para o roteiro da OMS. Os atores que aqui são encorajados, né, para melhorar a eficiência e eficácia das suas contribuições. Esse roteiro ele foi extremamente dialogado com os países membros, tá? Com a participação de lideranças de diferentes países e organizações sociais também. Tá? E aí tem aí um relatório previsto para 2024, 26, 29 e 31, que são relatórios, né, de monitoramento das metas que são colocadas aqui nesse roadmap. Né? Então, são pilares, né, de acelerar a ação programática, intensificar abordagens transversais, modificar modelos operacionais e a cultura para facilitar a propriedade dos países. Então, é um roteiro que tem em português, tá? Eu também convido vocês a fazer uma leitura desse roteiro, é muito interessante, e o que é muito potente nele é que ele foi construído nessa perspectiva da colaboração, tá? E alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aí está, ó, né, o ODS 3, que a gente tem, né, até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária, DTNs, né, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis. E eu queria só fazer um parêntese, que hoje no Brasil, desde desde junho, o presidente Lula assinou um decreto criando um comitê chamado CIEDES, tá? CIEDDS. Pesquisem, por favor. Esse comitê ele foi elogiado
pela The Lancet, e hoje, eu acho, na minha opinião, tá? Uma das iniciativas mais potentes de enfrentamento às doenças negligenciadas que eu vi até hoje. O que é o CIEDS? É um comitê interministerial para o enfrentamento das doenças determinadas socialmente. E como é que está sendo construído isso? Num diálogo muito estreito com diferentes ministérios, porque quando a gente olha a perspectiva do controle das doenças negligenciadas, ela está muito focada no Ministério da Saúde, né, ou nos órgãos de saúde. E esse decreto ele traz aí o comprometimento de outros ministérios, educação, né, o Ministério do Desenvolvimento Social, né, da Integração, Ministério da Mulher, dos povos indígenas. Então, tem uma série de ministérios que estão envolvidos e estão comprometidos, a partir do decreto do presidente e coordenação da Casa Civil, para se envolverem nas abordagens daqui para frente agora para o enfrentamento das DTMs. Bom, isso aqui é só para dar uma lupa no país, né? A gente já falou, então veja as doenças negligenciadas aí que a gente tem, das 20, 12, a gente tem efetivamente em alta carga, né, aqui no país. Pode passar. Bom, mas aqui eu queria só dizer que aí eu acho que entra um pouco na nossa fala, né, assim, mais propriamente dita. Então, os desafios para pesquisa e desenvolvimento vêm dessas falhas, né? As falhas do mercado, as falhas na perspectiva da formação. Então, é muito importante que a gente analise sobre esse olhar crítico, né, inclusive do lugar que a gente está, enquanto aluno de um curso universitário, professor, enquanto pesquisador, quer dizer, o que é que a gente entende, né, por investimento do enfrentamento das doenças negligenciadas. Será que a gente tem, de fato, uma condição, né, que a gente pode dizer que é boa? Então, é fazer uma reflexão importante, e eu convido, né, para também fazer essa leitura desse artigo da Nature, que é bem interessante, que mostra aí com profundidade essas questões. E o nosso papel também, enquanto profissional de saúde, enquanto estudante, né, na prática profissional e no enfrentamento a essas doenças também. E aí eu trouxe para você, a gente trouxe, né, a questão desses desafios em termos de financiamento. O que a gente tem hoje é que no mundo há uma disparidade, né? Existem, por exemplo, nesse Fundo Global para Pesquisa e Desenvolvimento, 2 bilhões de investidos para malária, HIV, AIDS, tuberculose, enquanto que para as outras doenças, para as doenças negligenciadas, como a própria hanseníase, né, e a esquistossomose, em torno de 1 milhão apenas, sendo que impacta essas doenças negligenciadas, né? Elas afetam 1 bilhão de pessoas, causam repercussões, inclusive financeiras e de qualidade de vida dessas pessoas também. E como a gente já estava conversando, desses 850 fármacos, né, poucos deles houve avanço no decorrer desse caminho e esses medicamentos já têm sido utilizados há algum tempo. Então, a gente precisa estar atento para essas questões. No Brasil, né, existiu em 2006 e 2010 uma agenda nacional para investimento, né, em pesquisas, e essa agenda também destinou apenas 1%, 1,18% de investimento em doenças negligenciadas. Então, 82 pesquisas apenas foram destinados recursos para que essas pesquisas elas fossem desenvolvidas, especialmente no Sudeste e no Nordeste. Como a gente estava conversando, o Nordeste e o Norte são as regiões que são mais impactadas, né, pelas doenças negligenciadas no Brasil. E a gente tem o Sudeste, né, como uma dessas áreas em que foi destinado a maior parte do dinheiro em termos de pesquisa. Com relação ainda ao financiamento, né, essas pesquisas, há um maior financiamento em pesquisas relacionadas a, por exemplo, leishmaniose, dengue, né, e outras doenças, mas a gente também destaca que no caso da malária houve um investimento maior para a pesquisa de uma forma no montante total, mas que, por exemplo, hanseníase, hanseníase, leishmaniose são doenças que elas são mais investigadas pelos pesquisadores, porque elas demandam mais recursos. Então, o governo brasileiro, de uma forma geral, está destinando mais recursos para essas pesquisas, que são relacionadas à malária, leishmaniose e hanseníase,
e um pouco menos de investimento para essas outras doenças como esquistossomose, tuberculose e chagas. Isso também tem as negligenciadas dentre as negligenciadas, né? É importante também fazer esse destaque. Com relação a... Ai, Jesus. As publicações, a gente tem, né, que é necessário que exista essa interação entre a academia e a formulação de políticas públicas e a sociedade, para que a gente consiga estabelecer junto com, em comunidade, né, políticas públicas que sejam eficazes, que a gente consiga fazer a intervenção nesses territórios de forma integrada. Inclusive, em 2017, houve uma publicação do Ministério que falava justamente que a melhor forma de combater, de enfrentar essas doenças seriam integrá-las, né, dentro do mesmo território, considerando esse território que é vivo, esse território que é potente. Então, de fato, a gente precisa ter esse olhar mais amplo, não só para uma doença específica, como para todas as outras. E isso impacta também quanto que a gente publica. Se a gente não publica, se a gente não estuda, não tem como ter estratégias inovadoras e como se pensar em formação profissional ou acadêmica também nessas doenças que são negligenciadas. Eu queria só fazer um parênteses, Nálice, de uma experiência própria, né? Eu fui como investigador, na época eu fiz o programa de treinamento em epidemiologia de campo, né, o EPSUS, e a gente foi investigar um surto de Santa Catarina, que a princípio tinha dado reagente, né, os casos, eram 3 óbitos, 2 crianças e a avó dessas crianças, e tinha sido confirmado leptospirose. E como eu estava lá no Ministério na área da leptospirose e era, né, também, no mesmo momento, aluno do programa EPSUS, fui com uma colega investigar esse surto. Lá para as tantas se descobriu que não era leptospirose, que aquele resultado do exame ele tinha sido uma reação cruzada e que era doença de Chagas agudo. Eu acho que vocês devem lembrar, isso foi em 2005, que transmitido pelo caldo de cana, né, na cidade de Navegantes. E a gente estava investigando lá esse surto. O que é que... só para fazer uma relação dessa questão da publicação, né, da ausência de publicação e da ausência de financiamento. Naquele momento, quando a gente descobriu, que foi por um acaso, que foi uma profissional farmacêutica dentro do LACEN, curiosamente pegou as lâminas e viu uma estrutura que ela não conhecia, ou seja, na formação dela, e ela era uma excelente profissional, tá? Na formação dela como farmacêutica bioquímica, né? Ela não viu protozoário causador de doença negligenciada, como o tripanossoma, ela não aprendeu isso na formação. E ela desconhecia ela sabia que era uma estrutura estranha, que era algum agente parasitário, mas ela não sabia qual. E a gente foi lá para identificar. Então, aí a falha na formação. Quando a gente identificou, chamamos um especialista, ele confirmou, esse sangue era de uma das crianças que tinha falecido, não tinha serviço de verificação de óbito lá em Santa Catarina, em Florianópolis, e as crianças, né, e a avó foram necropsiadas no próprio IML. E aí, por sorte, se coletou um pouco de sangue, foi o que serviu para esse diagnóstico. E o que acontece, no final das contas, né? Quando a gente foi atrás de levantar dados, porque a gente, enquanto investigador de campo, a gente tem que começar a pesquisar. A gente viu que tinham várias publicações de casos agudos de doença de Chagas no norte do país, tá? Associada ao açaí, que hoje, inclusive, é um grande problema. Acho que o maior problema hoje da região norte para a doença de Chagas é a transmissão oral, transmissão alimentar. Mas lá naquela época, em 2005, já existiam publicações de pesquisadores de lá, do Instituto Evandro Chagas, da elevada ocorrência de casos assim. Mas o que acontecia? Eram publicações internacionais pontuais de 1 ou 2 pesquisadores e que eles faziam essas publicações, mandavam para lá, porque na tentativa de buscar recurso fora do país para investir nas pesquisas, porque dentro do país eles não tinham investimento. Então, veja só a gravidade da situação. Se a gente soubesse, né, que existia essa transmissão, né, oral para a doença de Chagas, que isso tinha uma determinada relevância, a gente teria suspeitado, obviamente, claro, é um outro agente, foi caldo de cana, não era açaí, mas a gente teria suspeitado porque ia ter uma descrição clínica, né, um pródromo,
queria dar para a gente uma luz sobre aqueles casos, e não tinha isso descrito. Então, a gente bateu cabeça há muito tempo, né? Pensamos em malária, pensamos isso, aquilo outro, reação cruzada pela leptospirose, por ausência, né, de uma base de informação disponível. E o interessante também é que essas informações, né, não que tem que ser, mas o interessante é que sejam publicadas em português também, né? Tenham essas publicações que sejam brasileiras, para que a gente consiga, de fato, tentar correlacionar, né, a pesquisa com a prática, que às vezes acha que está muito distante, mas, na verdade, elas estão intrinsecamente interligadas. E a gente trouxe para vocês essa questão da produção científica, de fato, né? Ao longo do tempo, ela vem se estabilizando, mas é interessante também observar que essas publicações, na sua maior parte, elas são feitas de formas conexas, né, com conexões entre os pesquisadores. Isso é importante porque a gente tem essa maior amplitude, né, e esses diversos olhares sobre essas doenças. E também colabora para conversa com o governo, com essas pessoas que são acometidas, para que a gente tenha, de fato, políticas públicas que sejam viáveis e que sejam interessantes para a implementação no território. Ao longo do tempo, né? Essa produção científica, ela vem se dando, né, ao longo desse tempo e vem crescendo e vem se estabilizando em diferentes doenças, mas é importante destacar que essa colaboração ela é muito importante para que a gente tenha essa visão mais ampla. E aí um dos nossos colegas de trabalho fez um estudo, né, analisando as grades curriculares da enfermagem aqui no Ceará, em 8 universidades, e ele viu que, de fato, algumas doenças só, elas são abordadas na graduação, como, por exemplo, a hanseníase, Chagas, e que essa abordagem, ela acontece, né, a partir do 3º semestre da graduação, e isso são universidades públicas. Então, quanto antes a gente conseguir observar essas doenças, melhor, porque a gente coloca no núcleo duro, né, dos profissionais e dos alunos, mas que essa análise ou esse estudo sobre as doenças não é feito de forma contínua. Então, eles vêm no 3º semestre, em algum momento no 5º, e 2 horazinhas lá no estágio, né, curricular ou no estágio extracurricular. E são doenças que são endêmicas no nosso estado. Então, que tipo de formação que a gente está se atentando, e a gente também, enquanto estudante, está observando quais são as doenças que são endêmicas no território de atuação. Um outro estudo também que foi realizado, né, pela NHR Brasil, financiado pela NLR, com parceria da UFC, foi o estudo de conhecimentos, atitudes, práticas e percepções relacionadas à hanseníase. E aí eu trouxe um recorte, esse estudo foi feito aqui, tanto em Fortaleza quanto em Sobral, com diferentes públicos. Então, a gente incluiu pessoas acometidas, contatos, agentes comunitários e profissionais de saúde. E hoje eu trouxe, como a perspectiva era a formação profissional, eu trouxe o recorte do conhecimento em hanseníase, né, desses profissionais, tanto atuantes em Fortaleza quanto atuantes em Sobral. E a gente tem que a maioria dos profissionais, né, 98%, eles sabem que é hanseníase. Alguns falaram ainda sobre lepra, e isso, né, é um pouco complicado, considerando esse histórico de estigma e preconceito que existe com a doença. Alguns desses profissionais, né, 90%, citaram manchas como o principal sinal a ser observado, né, quando a gente pensa em hanseníase. 75% associaram com a perda de sensibilidade, e aí é importante destacar que perda de sensibilidade é a principal característica da hanseníase em termos de sinais e sintomas, né, perda de sensibilidade ou alteração de sensibilidade, seja para mais ou seja para anestesia ou hipoestesia.
associada ou não à presença de manchas, e também associaram 8% desses profissionais, 8,9% associaram com as deformidades como sinal e sintoma da hanseníase. E aí é importante destacar que essas deformidades já são consequência de um diagnóstico tardio, já são consequência de essas pessoas elas estarem com a doença e não serem observadas no território, né? Eu só queria, um minutinho, que assim, a gente vai mandar umas agendas para vocês sortearem também, mas eu queria, já de cara, assim, premiar alguém aqui com agenda baseada no que Nájila falou. Eu queria que alguém pudesse me dizer assim, você, quando fala em hanseníase, o que vem na mente é uma doença de que órgão do corpo? Assim, afeta principalmente que parte do corpo? Oi? Não, vai ganhar ou não, agenda. Pronto. Quando fala em hanseníase, eu lembro logo do primeiro sintoma, que é o que a gente viu logo. Eu vi em bactério. Quando fala hanseníase, eu lembro da mancha e da ausência de sensibilidade, que é a característica. Beleza, mas aí você diria que a bactéria está afetando o quê? A pele, o nervo? Qual é o principal, diria, espaço de onde a bactéria afeta, né? A gente está falando de tossomose, os vermes estão lá no sistema porta-hepático, né? O sítio de replicação. Levando essa mesma relação, a micobactéria lepra, ela está mais aonde? Na pele e onde é que ela está? A transmissão é respiratória. Tudo bem. Ela tranquilo. Começa na pele, mas a transmissão é respiratória. Mas eu penso logo em pele. Certo. Não, você vai ganhar agenda, tá? Mas a hanseníase é uma doença que afeta os nervos. A bactéria, ela afeta os nervos. A perda, né, assim, as manchas, né, que a gente pode dizer assim de forma mais simples, elas são consequências da afetação nervosa. Não é primariamente uma ação da bactéria na pele, tá? Então é isso que muitas vezes assim dificulta muito o diagnóstico, porque como Nájila trouxe, Nájila tinha dado a dica, né? Quer dizer, sobretudo, né, as manifestações neurológicas, né? A hipersensibilidade, a hipossensibilidade. Então essas são situações em que muitas vezes a gente não consegue associar a hanseníase. A dormência na mão, tenho mancha nenhuma, mas eu tenho perda de força, pode ser hanseníase, né? Como a Nájila também trouxe, né? Puramente neural. É aquela que tem uma expressão que não tem sinais e sintomas de pele, né? Assim, de lesões já na pele. Então, você ganha a agenda pela transmissão, né? Pessoa a pessoa, transmissão oral, mas é, sobretudo, uma doença que afeta os nervos. E aí, para trazer um exemplo, né, do programa PEP, a gente fez assim, um diagnóstico de um adolescente de 17 anos com hanseníase neural pura, ou seja, não tinha nenhuma mancha no corpo, nenhuma lesão, mas ele chegou, né, reportando que estava indo jogar futebol e que não estava mais conseguindo jogar futebol por conta da perda da força no pé. E isso ele já estava com incapacidades físicas nas mãos e com espessamento de nervo. Então, são essas outras alterações, e a hanseníase é primariamente neural, né? Que são importantes de serem observadas. Existe perda de força, alteração de sensibilidade, né? Então, é importante fazer esse destaque aí para vocês. Então, é causada por germes, né? A maioria dos profissionais, 70% disse que era causada por germes. E aí, por incrível que pareça, algumas pessoas falaram que era causada por cachorro, né? Pelo rato. Tem algum animal que vocês acham que pode transmitir a hanseníase? Como? O caramujo é importante também, mas para outra doença, né? Eu diria que é a estossomose que está falando, né? Ou a neuroestrongilíase, que é uma doença daquele caramujo que chamam africano, né? Que é um verme que aloja, é grave quando se aloja no sistema nervoso central, né? Mas tem algum animal que seria também potencial reservatório também da micobactéria? Tatu.
Alguém pode anotar o nome, porque senão a gente não vai conseguir dar gente, porque a gente vai pedir para... A gente esqueceu de trazer, mas vamos trazer. Então, é isso. Veja, em algumas regiões do mundo, por exemplo, América do Norte, né, algumas localidades nos Estados Unidos, há ainda o consumo da carne do tatu, né? E é um elemento importante na transmissão da doença. A gente pode ter aí a transmissão associada ao consumo da carne, né, do tatu, mas do ponto de vista epidemiológico, ou seja, se eu for considerar isso, né, como relevante, eu diria que para o país, por exemplo, não é. Tá? Para o Brasil, não é. A transmissão é em função das condições inadequadas, né, de vida, os ambientes, né, que propiciam essa aglomeração de pessoas e a transmissão se dá pessoa a pessoa. Mas o tatu, sim, é também um reservatório e pode transmitir, sobretudo quando você o manuseia inadequadamente, né, ou consome carne também de forma inapropriada, né? Na perspectiva da transmissão ainda, né, 57% dos profissionais falaram que essa transmissão ela ocorre pelo contato, né, direto e prolongado com alguém que tem hanseníase. Essa é a principal forma de transmissão da doença. Saber a forma de transmissão da doença gera também um cuidado com essa pessoa, né, e com a população no enfrentamento ao estigma e ao preconceito. Porque como a gente vai ver aqui, 8% reportaram que o contato é através do contato sexual. E isso não acontece. Então, se a gente sabe que ocorre pelas vias aéreas respiratórias, que eu preciso ter uma pessoa infectada, outra pessoa, né, e multibacilífera, né, que tenha muitas bactérias no corpo, e que essa outra pessoa precise respirar a minha tosse, o meu espirro, para que eu venha a desenvolver por muito tempo, né, essa questão do contato, do convívio por muito tempo, para vir desenvolver a doença, essa informação ela é importante para a gente fazer o enfrentamento ao estigma e ao preconceito que ainda acontece. Exatamente. E assim, eu queria frisar isso que Nájila está trazendo, gente, porque assim, vocês, eu gostaria muito que todos saíssem daqui como agentes multiplicadores dessa informação. A grande maioria das pessoas, infelizmente, ao saberem que alguém está com hanseníase, se afasta. A gente vivenciou agora na pandemia, né, o distanciamento como um elemento de proteção, né? Quando a gente trata de hanseníase, a situação é diferente. Mas a transmissão não é pessoa a pessoa? Mas você precisa de um convívio muito longo, prolongado. E não é, de forma nenhuma, transmissível através de contato de pele. Então, se uma pessoa tem uma mancha, está com hanseníase, as pessoas se afastam com medo, isso é estigma, isso é preconceito, e a gente precisa combater isso. Na medida em que a pessoa é diagnosticada e inicia o tratamento, rapidamente ela para de transmitir. Então, esse também é um elemento que a gente precisa trazer. Então, dar um abraço, apertar a mão, acolher, é o que a gente deve fazer. Tá? Nós somos testemunhas, talvez algumas pessoas aqui também sejam, quando a gente vinha no Uber, né? Agora eu vim com a Beatriz no Uber, o motorista do Uber mencionou que a mãe dele esteve internada na colônia Antônio Diogo, lá em Redenção. A gente estava conversando sobre isso e ele mencionou. E ele vivenciou esse afastamento da mãe. E muitas pessoas, há décadas atrás, foram isoladas. Então, nos leprosários, né, era assim que chamavam, quando a mulher estava grávida, quando dava luz, a criança era retirada dela. Então, há muito sofrimento aí para trás, e esse sofrimento a gente não pode carregá-lo daqui para frente. As pessoas que convivem com hanseníase, né? Que tiveram a doença ou que convivem com sequela, elas têm sobre ela, né, um preconceito muito forte em cima. Já não basta as dores da doença, que são dores de verdade, né? A gente precisa combater o preconceito. Então, fica o nosso apelo aqui para que cada um de vocês sejam agentes multiplicadores do combate ao preconceito que existe no entorno da hanseníase. E só para complementar, Alexandre, quando a gente vai para as formações, os profissionais eles perguntam: então eu vou usar a máscara, vou usar a luva, vou me paramentar todo. Não precisa, gente.
a transmissão ela ocorre pelo convívio próximo e prolongado com alguém que tem hanseníase. Todo mundo já teve contato com a bactéria. Ela tem alta infectividade e baixa morbidade, né? Patogenicidade, ou seja, todo mundo já teve o contato com a bactéria, mas poucas pessoas vão adoecer. 1 em cada 10 pessoas vai adoecer. Então, realmente, a gente precisa ficar atento com a nossa postura enquanto profissional. E para complementar com o tempo só, mas não sei. Eu mesmo estou sem relógio aqui. Tô adorando a conversa. Quando começa a falar de hanseníase, a gente... e com relação ao tratamento, né, 100% dos profissionais, né, reportaram que o tratamento é medicamentoso, né, e aí a gente tem a PQT, que é a poliquimioterapia. O contágio, 96% dos profissionais falaram que não é contagioso, mas após o início do tratamento, isso está correto, né, gente? A partir do momento que essa pessoa ela toma a PQT, a dose supervisionada, ela já não transmite mais a doença, e aí vai depender da literatura, o número de dias, né, que vai fazer essa interrupção. Quando a gente perguntou sobre as incapacidades físicas que poderiam ser desenvolvidas pela hanseníase, 97% dos profissionais falaram que essas incapacidades físicas elas poderiam ser prevenidas e, de fato, podem, com autocuidado, reabilitação motora, dentre outros exercícios, e 78% disseram que a doença é temporária. As pessoas que disseram que a doença era permanente falaram mais sobre as incapacidades que são instaladas pós, né? Tá bom. E aí a gente tem essa perspectiva. Então, a gente queria mais destacar, né, sobre essa questão relacionada à causa, à transmissão, quanto que é importante a gente ter essas informações que são essenciais para que a gente faça um enfrentamento ao estigma e ao preconceito e a gente consiga diagnosticar essa pessoa. De uma forma geral, o conhecimento está ok em ambos os municípios. E aí eu trouxe para vocês, né, a gente trouxe para vocês as ações que são da NHR e de uma forma mais específica do PEP, que fala sobre o internato em saúde coletiva, que é uma formação para os acadêmicos de medicina, que é um espaço que fala sobre saúde coletiva e hanseníase. A gente também tem essas articulações que são interinstitucionais, trazendo, né, Secretaria de Saúde, Educação, e organizações sociais também. Há uma integração desse ensino e serviço, né? A pesquisa ela é programática e pragmática, então ela acontece no campo, no território, e também a realização de pesquisas como uma forma de formação profissional. O Integra DTNs, o próprio programa PEP, as pesquisas operacionais, a discussão com pessoas que estão em formação, né, técnica, né, para enfermagem. A questão do atendimento também é importantíssimo para a formação profissional, seja ele estagiário ou profissional, né, já formados de nível superior. A educação comunitária também é importante, porque a gente precisa adaptar a nossa linguagem, né, sair um pouco da linguagem da academia e trazer essa linguagem mais para a população. Extensão universitária também como uma forma de fazer essa formação profissional. Nós também realizamos visitas domiciliares, capacitação sobre mapeamento e em universidades e exame de contatos, que é uma das principais fragilidades da atenção primária, né? E a gente trouxe um vídeo de uma graduanda, né, que ela iniciou no PEP enquanto estágio, e ela agora já é formada e continua no PEP, atuando, e com a perspectiva dela, a gente está indo, né, para o Prêmio Nacional do IEL, para falar sobre a formação profissional dentro da perspectiva de empresas, né, inovadoras. Só ver se o áudio. Será que sai? Eu acho que tem que ser lá. Tem que ser lá. Só enquanto passa o vídeo, assim, não sei se vai conseguir, mas a gente, desde 2018, vem trazendo, né, para o nosso convívio, assim, relação de trabalho e o dia a dia, estagiários de diferentes áreas. Então, a gente teve
primeiro prêmio, né, IEL, que foi uma estagiária de jornalismo, que hoje está na equipe, que ela produziu um podcast, né, e o podcast foi até na época da pandemia, no comecinho, era sobre o conhecimento das pessoas ali na Praça do Ferreiro, em vários lugares, sobre hanseníase. Então, foi interessante porque ela entrevistava as pessoas e depois ela fazia um contraponto com o especialista, tirando as dúvidas, né, que aquelas pessoas apresentavam na entrevista. No PEP, a gente tem uma aluna, né? Uma aluna, não, na verdade, é uma profissional formada já, né? Que está ganhando, que está concorrendo ao prêmio nacional, né? Então, as 3 melhores experiências do país em pesquisa inovadora, né? E tá e para a gente é muito orgulho porque ela chegou como graduanda, né? Hoje já é profissional formada e está aí claramente seguindo uma carreira aí, né? Nas doenças negligenciadas. Então, a gente tem feito, né, um pouquinho mais nesse sentido de trazer aí a formação. Oi? Então, infelizmente, não deu para a gente mostrar o vídeo, mas a gente pode compartilhar na rede. Perfeito. Acho que a gente tem mais alguma coisa para a gente? Passa, acho que não tem mais. Bom, eu acho que é isso, gente. Mas não vai ter o som, não, eu acho. Eu acho que foi só o. É sem som, não faz sentido. Mas essa é a Thaís que está indo para São Paulo agora para. Bom, já tem o terceiro lugar garantido, né? A gente quer que seja o primeiro, né? E aí a questão da formação, matriciamento, né? O profissional de saúde também, o exame dermatoneurológico. A questão do trabalho também de formação do profissional da vigilância, né? Para uso de ferramentas para cálculo de indicadores, né? Que apoia os estudos dentro produção de boletins, etc. Aqui a doutora Juliana também acho que não vai mostrar, a enfermeira daqui da unidade. Bom, nossos e-mails, prazer compartilhar com você, e a gente está à disposição aqui para vocês, enfim, ficamos muito felizes de estar aqui dialogando com vocês hoje. Muito obrigada, gente, pela atenção e pela interação. E desculpa pelo. Não, que é isso. Nós pelo tempo. agradecemos. Queremos, enfim, dar uma menção honrosa pela contribuição científica, tanto da professora e do professor Alexandre Menezes e da professora Nájila Ferreira. Agradecer por compartilhar tanto conhecimento conosco hoje. E vamos fazer o registro agora, né, para ficar. Só para fazer, vocês têm alguma dúvida, né? Vou passar o microfone, tá, gente? Para o pessoal de casa também ouvir, por isso que é importante falar no microfone. Bom dia, me chamo Lara Beatriz, sou estudante de enfermagem da UFP e considerando a falha na formação e essa abordagem superficial das doenças negligenciadas, né, na formação acadêmica, eu queria saber, enquanto estudante, né, de que forma a gente pode, dentro da universidade, buscar pela luta contra as doenças tropicais negligenciadas, considerando justamente que elas são negligenciadas até mesmo no espaço acadêmico. Bom dia, eu sou Felipe Rocha, sou presidente do Centro Acadêmico de Enfermagem daqui da Unifol, e a gente está buscando parcerias com vários grupos de pesquisas, várias instituições. A gente queria saber se tem algum projeto que englobe os acadêmicos para poder a gente fazer essas parcerias para envolver os alunos de enfermagem da Unifol. Quem é o próximo? Olá, bom dia. Eu sou a Gabriela, estudante de biomedicina.
E a minha pergunta é mais voltada para a parte pública. Como está sendo a interação do NHR, da ação de vocês, no âmbito de conselhos estaduais de saúde, conselhos municipais, se está sendo bem recebido, porque a gente sabe que é necessário essa interação. O objetivo de vocês é esse, conseguir fazer saúde com a população, para a população. Como está sendo isso? E aí outra dúvida que é, como profissional, nós sabemos que o termo lepra é estigmatizado, mas como eu vou abordar uma pessoa leiga, uma senhorinha, e dizer assim, moça, você tem hanseníase? Como eu vou explicar se ela, às vezes, não vai ter essa receptividade ao termo, não vai saber o que é, meu Deus, totalmente desconhecido, o que é isso? Como a gente faria essa abordagem mais, pronto, humanizada, sem usar o termo estigmatizado, para eles entenderem? Perfeito. Vamos dividir, então, né? Bom, perguntas fortes. Tem mais uma? Pode ser, porque... Bom, a gente vai dividir. Primeiro, Beatriz, obrigado pela sua pergunta. É difícil, né? Eu imagino que você também esteja, né, ou tenha encontrado essa dificuldade de, né, procurar espaços que acolhessem, né, o aluno para estágios, né, para desenvolver, para bolsas de pesquisa, enfim. Isso ocorre em função de poucos profissionais trabalhando com doenças negligenciadas e, consequentemente, pouco espaço de disponibilidade. Mas eu diria que, até também relembrando da minha época, que ainda era mais difícil, né? E desde sempre eu me interessei por essa área como aluno de graduação, eu acho que é persistir, tá? Se não tiver na universidade que você está, procurar em outra. Se é aquela área que você quer, é realmente buscar esse espaço a todo custo. A gente, né, enquanto organização social, Felipe, a gente está aberto à parceria. A gente fica muito feliz. Não sei se você conseguiu anotar os e-mails. Se não, você vê lá, NHR Brasil, né? Coloca lá que você vai achar no Google. E lá tem um espaço para mandar mensagem que vai também para o e-mail da comunicação. E a gente vai ficar muito feliz em acolher. E assim, Beatriz, a gente lamenta muito, mas a sua pergunta, ela é realmente uma pergunta que é a ansiedade, né? Enfim, muitos alunos passam, né, por essa situação de não ter uma referência, não ter a quem buscar, mesmo querendo trabalhar nessa área. Mas é persistir, né? Buscar dentro do espaço da universidade que você está, pesquisar bastante, né? Ver se tem alguém que trabalha com isso e persistir. Acho que é um caminho, né? Você quer a pergunta da Gabriela? Você quer dividir? Não, só ia destacar que também lembrar que, por exemplo, a gente, enquanto profissional, um dia vai também ser espelho para o outro, né? Eu, na nutrição, eu sou nutricionista de formação, então, na nutrição eu não vi muita coisa de hanseníase, apesar de ter uma íntima relação com a doença. Mas a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha mesmo, né? Observando onde é que a gente está, olhando para as doenças que são endêmicas daquele território e fazendo esse estudo e procurando profissionais que são referências, organizações, né, que possam ceder espaços, por exemplo, para extensão, para estágio, né, para atividades formativas. Então, eu acho que a gente vai caminhando aos poucos e vai trilhando esse processo. Gabriela, essa pergunta é fantástica. Assim, a gente, inclusive, o próprio programa PEP++ hoje, os primeiros passos que a gente deu foi junto ao Conselho Estadual e Municipal, fazer assim, discutir com o Conselho para que o Conselho entendesse o projeto da pesquisa, discutisse conosco, né, a relevância da pesquisa, e eles chancelaram, ou seja, o Conselho disse para a gestão: olha, mesmo que mude a gestão, essa pesquisa ela precisa ser continuada. Isso é fruto de uma relação muito próxima. No fórum, o 8º Fórum de Doenças Negligenciadas, agora, uma mesa que a gente botou no fórum, esteve a representante do CNS, do Conselho Nacional de Saúde, a Clébia, que foi representando o Fernando Pigato, que é o presidente do Conselho. E lá, a discussão foi muito em torno disso. Assim, a gente está estimulando que cada liderança tem uma associação de doenças de Chagas, procure, né, fazer essa relação com o Conselho, se situe para que seja uma entidade também que componha o Conselho formalmente.
Então, com certeza, é fundamental essa articulação. A gente precisa estar junto e a gente, enquanto organização não governamental, a gente tem procurado em todos os projetos essa aproximação com o Conselho, né? Eu acho que, assim, em relação a essa pergunta, talvez Nájila possa responder melhor, mas quando a gente, para qualquer doença que a gente, enquanto profissional de saúde, né, vai abordar, quer seja na parte do atendimento clínico ou na educação em saúde, a gente tem que dialogar de forma que as pessoas se sintam confortáveis e abertas para também que esse diálogo ele seja... Existe um diálogo, na verdade, né, que não seja só um monólogo. Então, quando se fala assim, não usar o termo lepra, é no sentido pejorativo, né? O leproso, essa relação com uma situação que já tem uma carga de estigma. Mas eu acho que no acolhimento, você pode, se há dúvida sobre o nome hanseníase, você pode trazer, né, de uma forma que não deixa a pessoa desconfortável, né, essa relação com essa doença que ela conhece. Então, eu conheço lepra, não sabia que era hanseníase. Isso é muito comum. E cabe ao profissional de saúde fazer essa relação. Agora, é fundamental que o profissional ele tenha tido, né, uma preparação para fazer um acolhimento adequado, né, para que essa comparação, né, ou seja, mostrar que essa doença hanseníase é lepra não seja chocante para quem recebe a informação. Isso é fundamental. Então, é ter condição de falar de uma forma, né, que acolha a pessoa, né, que seja uma forma desprovida de preconceito. Então, isso é fundamental. Mas, em algum momento, sim, é importante relacionar para que as pessoas entendam, de fato, do que se trata, né? Não sei se teve vivência assim lá no PEP, assim, no dia a dia. A gente, de fato, quando a gente faz essa interlocução com a lepra, né, a gente busca ser da forma mais tranquila possível, né, fazer com que essa pessoa, de fato, ela se sinta confortável e entenda que não é um bicho de 7 cabeças e que, apesar de ser historicamente conhecida como lepra, hoje a gente lida enquanto hanseníase, tem tratamento, tem cura, o tratamento é dado no posto de saúde. Então, a gente tenta trazer essa questão, esse diálogo, né, com a população, de uma forma geral. E a gente também tem feito muito trabalho em igrejas, né, porque ainda há, infelizmente, um desserviço, né, que é uma associação da doença com o castigo de Deus, né? E a gente tem buscado conversar, né, com diferentes religiões, para dizer, olha, não pode ser esse diálogo. Mas está na Bíblia. Veja, a leitura do que está na Bíblia, nesse caso, ela é mal interpretada, até porque naquela região, o que eles chamam, que o termo original que está lá na Bíblia original é tserá, não é lepra, porque não tinha lepra naquela região, naquela época. Então é até equivocado, quer dizer, eram outras, né, doenças de pele ou algumas deformidades por qualquer outra circunstância que chamou o nome de tserá, mas que não é lepra. Efetivamente não tinha lepra naquela região do Oriente Médio, assim, naquela época. E a gente tem tentado dialogar para que, né, os religiosos que fazem a pregação não atribuam, né, a lepra a um castigo, a uma coisa que tem que ser afastada e tal. Isso também é uma luta muito grande nossa, né? A Tem última outra pergunta. Bom dia, eu me chamo Joyce, sou acadêmica de enfermagem da Faculdade do Maciço de Baturité. E aí, vendo vocês relatarem que existem vários projetos muito interessantes, né, que é fundamental. Mas, e aí eu observei que eles são muito direcionados, né, realizados, podemos dizer assim, em Sobral e aqui em Fortaleza, né? E aí eu gostaria de saber se existe algum projeto ou algum pensamento de expandir mais esses projetos para os interiores, Sertão Central, dentre outros, no nosso Ceará e também até fora do Ceará, né? Como eu vi também que tem aqui nas regiões vizinhas aqui de Ceará. Excelente pergunta, Joyce. A gente gostaria muito de estar no Brasil todo, né? Infelizmente, a nossa capacidade, né, recurso é limitado. Mais uma vez, eu vou convidar vocês a doarem, né, para a nossa causa. Por favor, né, quem quiser, entra lá no site, né, www.nhrbrasil.org.br, tem lá um botão
doe agora. Pode ser de várias formas, né? Pix, transferência, etc. Mas a gente está tentando, Joyce, para agora, com o recurso que a gente tem disponível para os próximos 6 anos, aproximar-se de outros territórios, né? Então, são muito bem-vindos aqueles parceiros que querem realmente fazer parcerias concretas, né, de contrapartidas, e a gente leva, assim, sempre prioriza, né, a nossa atividade nesses espaços em que a gente encontra reciprocidade, tá? A nossa parceria, ela é fundamentalmente com governos, tá? Tentando cobrir áreas ou atividades que não são programáticas das políticas públicas, né? Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, tanto no nível nacional, né, federal, como estadual, como municipal. Mas organizações sociais, conselhos, enfim, pessoas que são lideranças, associações, a gente tem feito um trabalho integrado com quem quer fazer. Na verdade, a gente vai se juntar com quem está com a mesma disposição que a gente. E aí eu faço uma pergunta, você já visitou a colônia Antônio Diogo, que fica ali, né, em Redenção, que tá ali no Baturité, né? Pertinho. Certo. Faça uma visita, você vai lá, realmente tem, assim, a gestão daquele espaço é muito cuidadosa. Ainda tem pessoas ali na ex-colônia que são pessoas que são internos da época, né, da internação compulsória, que continuam lá porque perderam família e vivem lá. Então, você sentar para bater um papo, né, com essas pessoas, conversar, eu tenho certeza absoluta que isso é uma pós-graduação na tua formação, pode ter certeza. Então pessoal, oportunizem com isso. licença, pedindo desculpas, mas por conta do tempo, nós vamos dar continuidade ao evento. Agradecemos mais uma vez, uma salva de palmas ao professor Alexandre e à Nájila Ferreira.